Olá, caros acadêmicos e caras acadêmicas. Nesta videoaula, vamos seguir traçando o curso do desenvolvimento da linguagem. Dessa forma, nosso objetivo maior agora é expor as tentativas de explicar a aquisição da linguagem ao longo do tempo. Lembram-se que já citamos 3 teorias, já consagradas. Primeira, a estruturalista, com Saussure, a gerativista, com Chomsky, e a socio-interacionista, com Piaget e Vygotsky. Essas 3 estão estabelecidas e provadas já. Mas antes delas surgiram algumas hipóteses, tentando explicar como as crianças adquirem a língua materna, a L1. Vejam essas hipóteses. Para começarmos com esse tema, vamos pensar sobre uma metáfora, que é bem conhecida, a respeito do desenvolvimento da criança. Vejam. Tratam-se das placas na estrada. Aquelas placas marcando a quilometragem que vemos quando estamos dirigindo, por exemplo, uma placa aqui, outra bem mais à frente, e assim por diante. Essa comparação diz respeito ao bebê se desenvolvendo, por exemplo, as fases de sentar, engatinhar, ficar de pé e andar. E isso leva todo um processo, às vezes demorado. Mas, quando o assunto é aquisição de linguagem, o autor Crystal explica que essa metáfora não combina muito bem. Pois, com a linguagem, há muita novidade acontecendo muito rápido. Não é primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo outro, não. Existem sons, percepções visuais, gramática, significado, habilidades de interação sendo expostos, pulando na face das crianças, nos ouvidos, nos olhos, o tempo todo. E ela pega isso tudo e desenvolve num período de tempo muito curto. E calcular a quantidade de linguagem, regras gramaticais, sentenças, enfim, adquirida por uma criança num período tal de tempo é muito difícil. Então, ao longo do tempo, os pesquisadores têm tentado explicar as fases de desenvolvimento em períodos da vida das crianças. Bom, já sabemos que, de acordo com o gerativismo, as crianças, não importa o país ou comunidade linguística, adquirem o léxico e as estruturas gramaticais, a sintaxe de sua língua materna, seguindo o mesmo processo, que é próprio da genética. Então vamos analisar 4 hipóteses que tentaram explicar as fases ou como as crianças adquiririam a língua materna. Também vamos ver as vantagens e desvantagens delas. A primeira hipótese de aquisição de linguagem é chamada de tentativa e erro. Ou seja,
Cada criança cometeria tentativas e erros diferentes. Assim, elas só aprenderiam a língua se passassem por essa fase, tentando e errando, né, que é próprio de cada criança, diferente para cada uma. No entanto, essa teoria tem algumas falhas, como, por exemplo, Chomsky explica a questão da universalidade e a uniformidade. Lembram? O fato de todas as crianças passarem pelos mesmos estágios de aquisição de linguagem de forma padronizada. Às vezes acontece de crianças que são de países diferentes, com línguas maternas diferentes, e as tentativas e erros são uniformes, são iguais. Segundo a autora de nosso material didático, uma segunda hipótese é a da correção dos adultos. Essa teoria foi postulada pelos behavioristas. Cujo pesquisador mais famoso é Skinner. Este senhor. O sinal. Essa é a teoria do estímulo e resposta. E do que se trata? Bom, nessa teoria, a aquisição da linguagem se daria porque os adultos ensinariam as crianças a falar, corrigindo quando elas falassem alguma coisa errada. Segundo Skinner, em todo comportamento verbal há 3 eventos importantes, que são o estímulo, resposta e reforço. Mais uma vez, essa teoria apresenta falhas, pois, segundo Quadros, a criança adquire a linguagem sem nenhum tipo de esforço, sem instrução explícita, isto é, sem correções dos adultos, por exemplo. Em diferentes contextos sociais, as crianças aprendem naturalmente, num período curto de tempo, e da mesma forma em diferentes línguas, não importa. Ou seja, todas as crianças parecem passar pelos mesmos estágios de aquisição. Isso é certo porque nós nascemos com a faculdade da linguagem. Isto é, nascemos prontos para desenvolver a língua materna. É como se nascêssemos e o cérebro está lá parado, esperando um clique, um estímulo para começar a agir cognitivamente. E esse clique, isso é ativado como? Bom, você já sabe, por meio da interação com o meio. Então, essa competência linguística dá a qualquer falante a capacidade de perceber sentenças agramaticais. Vamos ver um exemplo em português. Vejam só. Lembrem-se que o asterisco indica que a sentença é agramatical. Agora, um exemplo em libras. Vejam. Estranho, não é mesmo? Nós sabemos libras e quando vemos isso, não combina, tá? Estranho. Por mais que os sinais estejam corretos, por exemplo, livro, comprar, João,
E a segunda, Maria ir embora, achar. A ordem SVO está bagunçada. Ou seja, a coesão não está adequada. A coesão é quando as palavras ou sinais estão combinados de forma certa. Quando o entendimento, quando a sentença flui. Mas essa percepção, quando nós somos capazes de perceber sentenças estranhas ou agramaticais, ela se dá porque os adultos nos corrigem o tempo todo, falando, está errado, de novo, de novo. Não mesmo. Esse é um processo natural. Nós aprendemos durante os estágios de aquisição de linguagem, que nós vimos na videoaula anterior. Agora, analisem as seguintes sentenças. E então, essas sentenças são gramaticais ou agramaticais? Precisaria de um asterisco ali? Ou não, está tudo ok, está certo. Elas têm coesão? Por quê? Bom, um detalhe. Aqui nós estamos tratando dos temas coesão e coerência. Vamos ver os conceitos? Então, vamos discutir com os colegas, interagir, se essas sentenças estão gramaticais ou agramaticais. Vamos trocar opiniões?
E então, descobriram? Nós podemos socializar essas questões, né, as opiniões que vocês discutiram, no ambiente virtual, no período de estudos da disciplina, ok? No nosso material didático, nas páginas 13 e 14, há mais exemplos que explicam por que a teoria da correção dos adultos não é aceita, ela é falha, ok? Então, vamos à próxima teoria. Imitação dos adultos. Bom, nessa hipótese, também comportamentalista, as crianças adquiririam a linguagem tentando repetir, imitar o que os adultos dizem, seja oralmente ou em sinais. E então as crianças copiam, sempre igual aos adultos. E assim elas adquiririam a língua materna. Então, nesse caso, a língua materna é comparada a uma cópia, um comportamento adquirido. Como, por exemplo, a criança vê um adulto colocando um copo na mesa. Daí ela vai lá e tenta colocar o copo no mesmo lugar. Mas a aquisição da linguagem não é um comportamento, não é uma cópia, é diferente. Bom, há alguns problemas com essa hipótese. Por exemplo, quando você copia, imita, o significado não está conectado, não adianta. Fica parecendo um papagaio que repete, repete, mas ele sabe o que significam aquelas palavras? Não. Bom, o tema estudado aqui é a aquisição de língua materna, certo? Mas um exemplo de aquisição de L2 também pode ser mostrado nessa teoria. Que é o quê? O ensino de português para surdos, com metodologia própria de ouvintes. Não é mesmo? Os surdos, alguns surdos copiam, a letra impecável, mas pergunte a alguns surdos, esse texto você entende claramente? Assimilou? Infelizmente não. Então não faz sentido. Ou seja, é necessário adquirir a língua no dia a dia, na interação comunicativa, com o input correto, com a metodologia correta, no caso do L2, por exemplo. Um outro exemplo dessa teoria da imitação também é que ela não consegue explicar, provar os erros de supergeneralização. Lembram que vimos na videoaula 2 que as crianças cometem? Bom, os adultos não falam eu fazia, ou em libras, eu te falei, você me falou. Então as crianças copiaram isso de quem? Assim,
parece-nos que as crianças vão inferindo da língua materna. E talvez a principal falha dessa teoria, que é qual? Que ela não combina com a criatividade linguística, que é própria dos humanos, fruto das conexões cerebrais. Então, as crianças não ficam limitadas, estagnadas, esperando para copiar. Não. Os humanos têm uma explosão de criatividade linguística na fase de aquisição da linguagem. Às vezes, os pais se espantam com o que os seus filhos, bem pequenos, falam e se perguntam: onde ele ou ela aprendeu isso? Não é mesmo? Já tiveram essa experiência? Pois bem. De fato, as crianças aprendem muitas palavras ou sinais porque ouviram os adultos falando. Claro, isso é fato. O léxico também é um tipo de input. Mas a habilidade, a capacidade de organizar isso sintaticamente, gramaticamente, é fruto da cognição e capacidade genética de adquirir a linguagem, e não por imitação. Portanto, sentido e uso, semântica e pragmática estão colados. E as situações do dia a dia, a interação, é que vão ajudando as crianças a perceberem como a comunicação real acontece. E ela vai galgando os degraus, passo a passo. Bem, são muitas as teorias, as hipóteses, mas podem ficar tranquilas, porque o nosso objetivo aqui é apresentá-las de forma sucinta. E para mais informações, ao caderno didático, os materiais, os artigos extras disponíveis no AVA e também na internet. Nós somos acadêmicos de letras e lembram-se o perfil de pesquisador. Precisamos complementar os nossos estudos. Vamos lá, mais uma teoria. Essa hipótese da simplificação da linguagem pelos adultos é também conhecida pelos termos em inglês. Vejam, baby talk ou mothers. Traduzidos por Grola como maternez. Do que se trata isso? Bom, o pesquisador sociolinguista Ferguson, este senhor, em 1964, definiu esse termo e explicou que isso é um registro, um jeito próprio dos adultos ao conversar com bebês ou crianças novinhas em geral. Essa fala, essa produção simplificada, rebaixada de nível, digamos assim, segundo Ferguson, envolve 3 aspectos. Primeiro, o fonológico, o morfológico e, por último, o lexical. Vamos lá. É muito comum os pais utilizarem essas variações com seus filhos
com o pretexto, a justificativa de ensiná-los a falar. Uma vez que as crianças estariam no nível iniciante, básico. Mas vamos pensar. O objetivo é simplificar, certo? Então, por que os adultos usam, por exemplo, a palavra, vejam, chaninho, em substituição da palavra gato? Por quê? Esta palavra é bem mais difícil fonologicamente do que esta. Vamos lá, vejam os fonemas. Gato, G-A-T-O. E chaninho, C-H-A-N-I-N-H-O. Então, essa é uma falha dessa hipótese, não é mesmo? Um outro ponto curioso é que os adultos, os ouvintes no caso, usam essa variação linguística até mesmo para conversarem com animais de estimação. Cachorro, gato, coelho, vários. Esse jeito infantil de falar. Estariam os adultos ensinando seus bichinhos a falar? A adquirir a língua materna? Dando estímulos? Claro que não. A aquisição de língua materna, ou a aquisição da linguagem no geral, é uma capacidade dos humanos. Então, nós concluímos que esse jeito de falar das pessoas adultas com crianças, ou com animais também, o maternês, parece estar mais relacionado a questões afetivas, a empatia, e não a questões linguísticas de input. A autora, Grola, enfatiza que os adultos não estão nivelando a língua materna em básico, intermediário e avançado e dando-a de presente às crianças. Não, não é isso. Bom, até agora nós demos exemplos nas línguas orais dessa simplificação da linguagem pelo adulto. E nas línguas de sinais? Também acontece? Na Libras. Vamos pensar. Os acadêmicos surdos podem pensar nisso enquanto sua L1. E os acadêmicos ouvintes enquanto a L2. Não há problema. Vamos compartilhar essas ideias? Ainda no encontro presencial? E esse tema também será discutido no nosso fórum, no ambiente virtual. Mas antes de socializarmos as nossas ideias lá no AVA, é interessante compartilhar as opiniões presencialmente, aí na aula. Por quê? O conhecimento, como já dissemos, se dá nessa troca de opiniões. Vamos interagir então?